Daí, pessoas, então, seguinte, eu vou já começar um novo jogo no mapa 2. A gente tinha feito né, o mapa 1. Ficamos bastante tempo, inclusive, no mapa 1. Eu não pretendo ficar tanto tempo assim novamente no mesmo mapa, porque, na verdade, a gente se enrolou ali, né? Não, eu estava tentando fazer com que as coisas funcionassem. E daí, diferente daquele mapa lá, que a gente não tinha dinheiro para nada, ó, aqui nós temos para dar e vender o ferro. O que mais que tem aqui nessa bodega aqui? Encontrar recursos. Tem limestone e stone também. Limestone é mais ali em cima, ao norte ali, né? Nessa posição de onde a gente tá. E porque na verdade é, ó, eu não consigo, vocês conseguem ver ali, ó, que tem a partezinha. Então, eu tô no fecho ali e ele tá abrindo foco, ou seja, eu estou olhando para cá, noroeste. Acho que é sudeste, né? Sudeste. Fugi da escola. Sudeste aqui, tá? Então, aqui é o sul. Olha lá, que situação. O sul é pra cá. É contra-intuitivo isso aqui. Muito contra-intuitivo. Enfim. Ó. Pra eu ficar olhando ao norte, o mapa é assim. Vocês vê? Eu sempre me acostumei a olhar ao contrário, né? Mas vamos tentar se acostumar a ficar olhando assim. Claro que eu tô pausada ali. Beleza. E o Stone? Aqui. Toda essa costa aqui. Então, a gente teria que pegar um lugar próximo, tanto aqui quanto aqui. Não, nem tanto pelo ferro, mas pelo stone, porque na verdade o ferro a gente vai demorar a conseguir usar, né? Porque você extrai o ferro, você tem que ter dinheiro pra comprar tudo que você precisa, né? O smelling... Smeltery. Eu nunca lembro o nome exato. Faz um tempão que eu joguei um monte, né? Aí eu picotei os episódios e tal. Fui jogandinho, daí já faz aí umas 2 semanas que eu não jogo. Deixa eu ver. Até mais, hein? Aqui, ó. A linha é tênue, mas existe essa linha aqui, ó, que ferra nosso jogo, porque o mapa é minúsculo. Beleza. Então, aqui eu não queria perder esse ângulo aqui. Muito esquisito jogar assim. Ó, é espelhado ali. Gente, eu não vou me adequar a jogar olhando ao norte ali. Eu tô aqui olhando pra cá. Ali no mapinha pequeno ali, né? Tô aqui olhando pra lá. Mas todos os movimentos aí pra vocês tá certo, mas os movimentos pra mim parece que tá espelhado. Enfim. Ó, aqui, ó, é uma cordilheira. É tudo muito ruim, ó. Tem recurso, mas a parte do mapa é ruim. Né? Questão de planícies, quase não tem planícies, é bem tortuoso esse mapa aqui. Ali diz inacessível. Então eu tenho que ficar pra cá do... vou ter que construir aqui em cima, será? Não, vou construir aqui.
Ixi. Já começa desse jeito. Se o acampamento fica ruim aqui, quem dirá as casas? E as casas a gente tem que construir muito pertinho uma da outra, né? As primeiras. Esse aqui ia ser bom, hein? Se eu conseguisse colocar aqui. Vou construir aqui. Porque mais pra frente, eu nunca construí aqui nesse lado. Porque mais pra frente eu coloco aqui uma ponte aqui, fica perto daqui. O lime. Cadê o lime? Fica aqui. Eu tô mais ou menos no meio de tudo. Eu só não queria fazer aqui, ó. Que aqui é muito limitado. Muita árvore no meio. Eu ia ter só esse espacinho aqui e eu não ia ter onde construir as casas. Ter que construir tudo muito pertinho uma coisa da outra. E aí aqui, ó, o mais estranho é que sempre o mapa é o mesmo, independente de qual mapa eu escolha lá no começo do jogo. O mapa aqui mundial é a mesma coisa, a mesma distância, mesmo tudo. Eles podiam mudar isso, né? Colocar um mapa um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Meio que recortando, né? Os quadrantes, como se todos os mapas fossem um vizinho do outro, né? Então, bora lá. Deixar de bobeira. E daí, pra quem inclusive é novo, construiu o acampamento, eu fiquei aqui analisando, porque eu tava no pause. Estamos no começo de março. Até começo de novembro, final de outubro, você tem que ter já construído pelo menos 9 casinhas. Porque aqui são 9 tendas, cada uma família. E aí você tem que conseguir fazer essas 9 casas até o inverno. Não conseguiu, as famílias vão embora. A família que não tiver casa vai embora. E é assim, não adianta você construir no final de outubro. Você tem que construir antes de outubro. Deu aí um dia de diferença, começou novembro, já era. Mesmo que um dia depois você termine a casinha, entendeu? Então você tem que fazer prioridade máxima isso aí. Aí aqui eles têm o recurso deles, tanto financeiro quanto de recursos de insumos, né, que eles trazem. Aí aqui o carrinho de mão, que são só 3, então você não pode ficar indo muito longe, porque você não vai conseguir as 9 casinhas. Se você botar as casinhas muito longe, vai ter que ser tudo muito grudadinho de início. E também porque antes de que você possa consertar os carrinhos já estragaram. Daí você precisa do ferreiro e também do carpinteiro. Então, de início, você tem ali 1000 de iron. É 2 para 1. Né? Aliás, 1 para 2 é mais fácil de vocês entenderem, né? 1 iron para 2 pregos. E aí tem também esses pregos aqui. Então, ao longo desse ano aí, a gente também precisa fazer o ferreiro. Dá para fazer as 9 casinhas antes do ferreiro, né? Mas, como eu sempre termino antes, eu vou já construir o ferreiro e o carpinteiro. Então, precisa dos dois para você conseguir arrumar isso aqui, tá? Porque aqui não tem peças e partes. Então, você tem que construir o ferreiro para ter peças e partes. Os pregos estão aqui, mas tem que ter peças e partes, que é o que você usa para lá, 15, né? Peças e partes para cada. Aí aqui é o mayor, que seria o prefeito, né, do acampamento. Depois, quando você construir lá a prefeitura, realmente você vai ter uma conselheira. É melhor mulher, né? Que daí não ocupa de início. Os homens têm uma força de trabalho muito escassa, né? E muitas coisas é feito só por homem. Então, aqui você precisa botar uma mulher. Você também pode conseguir forçar uma mulher a ser a prefeita. Se você manda todo mundo trabalhar, todos os homens trabalhar, manda embora esse carinha aqui.
todos os homens estão trabalhando. E quando você reabre aqui, na prefeitura tem como fazer isso, né? Aí vai ser a única pessoa disposta seria uma mulher. E aí aqui o campfire, e daqui a pouco a gente vai ver eles se aquecendo, aqui vai ser bem bonitinho. E aí aqui o poço, que a princípio só tem esse, mas mais pra frente aí a gente vai conseguir fazer mais. Não exagera, tá? Quanto menos você fizer, melhor de início. Porque você às vezes deixa de fazer uma outra coisa, faz o poço, aí depois falta lá 10 pregos, 5 pregos para você fazer a tua construção, às vezes terminar uma casa. Então é isso aí. Uma outra coisa que precisa também antes, eu faço, né? Antes mesmo de construir as casinhas, é o tethering, que você não consegue. Esse aqui é para fazer os telhados das casas. Você não consegue construir todas as casinhas sem esse negócio aqui. Dá para construir, se não me engano, 7 casinhas. Aí você tem que fazer um desse para daí terminar as casinhas. Que é aqui, ó, 4.200 de madeira. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a madeireira, né? O cara que extrai as árvores. 90 pregos que nós temos, bastante prego, não dá para exagerar, né? Não dá para fazer outras coisas, mas para as 9 casinhas dá. A argila, 1.200 de argila e 400 de tethering, que seria esse que eu acabei de colocar aqui. Mas eu vou colocar esse aqui, ó, antes, o forestry, antes mesmo vou colocar virado para cá, ó, que a maioria das madeiras estão para cá. Então já vou construir num lugar. Esse aqui é a única construção que você não pode colocar madeira para eles extraírem antes de construir, porque logicamente você precisa primeiro ter a extração para depois você conseguir tirar alguma árvore, até porque não tem nem quem tire, né? Você tem que empregar as pessoas. A princípio, os 9 homens, eu tenho que ver aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui, total, 30 pessoas, sendo 12 homens, ou seja, tem meninos aí, jovenzinhos, né? E 18 mulheres. Então, adultos mesmo tem 18, sendo 9 homens, ou seja, 3 são meninos e 9 mulheres, então 9 meninas. 3 meninos e 9 meninas. Trabalhando no momento só o prefeito, tá? E daí aqui tem os laborers, né? Os trabalhadores, porcentagem. Daqui a pouco, quando tiver a prefeitura, a gente vai mexer com isso aqui. Aqui, ó, um menu rápido é aquele ali. Você pode ver Open Vacancies aqui. Look for Job, que é o principal. Look for Job você tem que sempre dar de olho. Claro que volte e meia vai ter gente, é normal ter gente saindo de um, indo pro outro, isso é normal. O problema é quando você tem aí muitas pessoas, é relativo isso de muitos, tá? Depois aí, quando você tiver aí 100 funcionários, 100 villagers, você ter 10 trocando, né, essa volatilidade aí, saindo de um emprego e indo para outro, porque é mais perto da casa dele, daí eu construí alguma fazenda, alguma coisa perto da casa dele, ele saiu de um outro emprego para ir trabalhar na fazenda. Esse tipo de coisa pode ser. Agora, se você tem 9 e 3 estão parados, não faz sentido, né? Então ali, Migration Status, esse aqui é para ter novas casas. Então não tem mercado, então ninguém vai vir de fora da cidade para vir morar na cidade, né? Só esses aqui. Então você vai construir só essas 9 casinhas, por enquanto. Então não tem casa válida e não tem também jobs, os empregos válidos. E o resto ali a gente tem, tá? Então tem que sempre ficar de olho. Se você está construindo novas casinhas, além das 9, né? Novas casinhas, aí você tem que estar sempre de olho para estar tudo verdinho aqui. Senão você vai estar construindo
e no final das contas ninguém vai vir morar na tua casinha e você não sabe por quê. Então, por exemplo, a partir de 200 habitantes tem que ter taverna. Se eu não tiver taverna funcionando, ou seja, com bebida, que você também tem que produzir logo bebida, então sem chance de você conseguir pessoas novas para a tua cidade. Então são detalhes aí que fazem toda a diferença. Que mais? Além desse aqui, então todo mundo daí você pega, tem aqui, ó, tá com essa ampulhetinha aqui, que todo mundo vai estar trabalhando. Eu coloco todo mundo para fazer esse. Depois eu vou ter que tirar um para trabalhar aqui 2, né? Então aqui, um aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então aqui, por enquanto vai trabalhar todo mundo, depois eu vou ter que tirar um. Fechou? Aqui. Daí a gente vai começar a ver o pessoal já se deslocando. Ó, todo mundo vai lá pegar o material que tem aqui, né? Pra fazer o forestry que eu pedi, né? Ali tá madeira. E aqui tá os outros recursos. Esse aqui, ó, fishing net seria redes já prontas. Logo mais, a gente tem que ter a casa que fabrica o tecido e a linha, né? O tecido e linha feito no mesmo local, para ter essa linha se eu quiser ter os pescadores. Eu não consigo fazer mais um, tô tentando aqui, não dá. Então aqui, ó, e é tudo muito demoradinho, por isso que, ó, já vai começar a galerinha juntar todo o necessário para construir o forestry, que é a madeireira, né? E daí todo mundo é lenhador, todo mundo é villager, depende de onde você coloca os caras. Mas eles podem trabalhar em qualquer lugar, entende? Onde tiver disponível e eles estiverem sem emprego, eles vão trabalhar. E as mulheres, por exemplo, que não estão trabalhando no momento porque não tem o que elas façam, eu sempre coloco, ó lá as mulherzinhas, eu sempre coloco elas para trabalhar no deixa eu ver aqui, Thatchery e lasqueira. Tava com tudo na ponta da língua, fiquei 2 semanas fora, é isso que acontece. Aí, quando dá boa, quando dá boa aqui, olha lá que bonitinho, olha como é descaído o terreno, uma desgraça esse terreno aqui, essa parte do terreno pelo menos. Mas esse mapa aqui é ótimo para recurso, mas ele é ruim porque, ó, é uma ladeira aqui. Enfim, quando tiver pronto isso aqui, ó lá, ficou pronto lá. Quase. Tá quase. Beleza. Bota 2 aqui. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 tá de varde. E não ajudou lá. 1 tá de varde, porque eu não posso colocar mais alguém aqui. Mas como ali só trabalha com 2 pessoas, eu vou até, ó, aparece lá, not enough workers to chop trees. Seria para carregar árvores, que seria aqui. Cada um pega numa ponta, derruba a árvore e traz para cá, e leva para cá e traz para onde tiver que trazer, né? Aí, e aqui eles tratam também a árvore. Então, os logs são os troncos, wood é a madeira que é para a madeira branquinha, né? As tábuas, né? E ali o firewood que é para
para aquecer, né? Principalmente no inverno. E também para a indústria também precisa de firewood, tá? Então aqui eu vou tirar um carinha daqui e rodar. Aí ele vai para lá. E vai ligeiro, cara. Porque a gente não já tem quase zero de madeira que a gente tem ali, ó. 1.600 até tem madeira, mas é muito rapidinho, já termina de usar essas madeiras e a gente precisa de mais para fazer mais casinhas, que nem aqui, ó. As casas, 4.200 cada casa, então a gente não consegue fazer 3 casinhas. Tá, eu vou fazer mais acima aqui, ó, as casinhas, tá? E aí? O cara não vai lá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ali. Cadê o cara? Ficou com medo de perder tempo? Bem. E aqui precisamos para construir. Antes de começar a construir casinha, tem que construir isso aqui, ó. Clay pit, que é pra... É a place for digging clay, que é um lugar para cavar argila, né? E aqui é a mesma coisa, só que para areia. Então, quando a gente for construir o Brickworks, que é esse aqui, ó, a gente vai precisar, para fazer os tijolinhos, precisa dos dois. Então, tem que ser um lugar que os dois possam ser construídos. Que esse aqui, ó, tá vendo que tem bolinhas vermelhas e verdes? Onde tá verde, eu posso construir o clay pit. Vou tentar construir perto aqui. Meio termo. Tinha que ser um lugar que também dê pra... Pera aí. Vou ver onde que posso construir esse sand pit. Não dá pra construir ali. Ó, então ele já... o jogo já dá uma dica pra gente. Construir aqui. Ó, F ele vai movendo 90 graus, tá? Então, constrói aqui o sand pit e aqui o clay pit. Tá? E daí mais pra frente a gente constrói, vou só ver assim se deu certo. Ó. Ixi. Só pra cá que dá pra construir, tá? Aqui não. Então eu vou construir ele, eu só vou demarcar, né? Vou construir ele aqui antes de dar play. Então esse aqui eu vou tirar, esse aqui eu vou tirar. Mas ele só sai quando eu dou play. Pausa de novo. Aí vou lá. Sand pit. Tinha, aliás, o clay pit que não tinha. Construir aqui mais pertinho. Pra eu já saber, não precisar ficar fazendo várias vezes a mesma coisa. Então, tá aqui. Foi. Agora realmente foi. Construí o sand pit, só que virado pra cima. Aqui. Aí, claro, não vou ficar... Pra construir isso aqui eu vou pausar. Aí até a árvore eles não vão tirar, tá? Pausa mesmo, como se isso aqui não existisse. Vai construir só isso aqui. Por enquanto a gente não vai precisar disso, mas como é um segundinho só pra eles cavarem, não gasta nada, é zero. Aqui, ó. É zero. Só fala que tem que cavar e pronto. Esse aqui seria pra colocar assim, ó. Esse aqui, pra daí eles purificarem o ferro que tá nessa cordilheira aqui, pra cima aqui, ó. Então vou construir mais ou menos por aqui. Aqui, ó. Aqui tá perfeito. Tem que tirar só umas árvores. Aí então a gente vai deixar rodando. O homem que não chega nunca lá. Tô nervosa com isso.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. Cara, vai logo, meu. Mas também tudo na paz do Senhor, né? Olha aqui. Estão indo lá construir Thatcher. Enquanto isso, a gente posiciona as casinhas. Ó, as casinhas não são tão pequenas. FF, que daí eu já deixo elas assim. E aproveitar o espaço. Tá bem íngreme, mas como dá pra fazer, a gente faz. Aí, o que eu posso puxar a casinha aqui, eu puxo. Dá pra apertar F1 pra também personalizar ainda mais, né? Mas eu não costumo fazer isso. Eu vou fazer aqui como tem pouco. Ai, aqui não vai dar. Pra esse lado. Eu costumo fazer. Tem gente que faz tudo meio solto, as casinhas não dá pra fazer assim, não. Ainda mais no mapa que não tem muito espaço. Que aqui a gente vai ter problema de espaço. FF. Pegar essa aqui, ela puxou pra trás ali, ela vai ficar um pouco mais profunda do que as da frente. E daí quando eu jogo pro lado, ó, jogo pra trás, aí ela não vai. Aí eu realmente preciso F1, posiciono a casa, eu prefiro jogar um pouco pra frente e centralizada. Enter, fechou. Aqui também, ó, mas a perspectiva também, dependendo, você acha que tá certo quando você vai, faz, dá play, você vê que tá uma porcaria. Então você dá uma olhada em alguns ângulos aí, ver se realmente deu certo. Aí também não precisa ficar uma perfeição, tá? Então é isso, ó. Não dá pra ver, né? Quando estiverem juntando o recurso aqui, daí a gente consegue ver melhor. Não, vou jogar isso aqui pra trás, vai na filinha, né? Aí, se você tem coisa com madeira, que precisa ainda extrair madeira, extrair as árvores, você vai jogando pra trás. Diz que teve uma atualização aí que você não precisa mais ficar jogando pra trás. O jogo entende que você... Mas eu não garanto muito, não. Tá? Questão de fazenda é assim. Questão de construções que eles têm que fazer, daí não. Eu não sei, né? Se a atualização melhorou isso ou não. Mas depois, quando a gente fizer a fazenda, vocês vão ver. Às vezes tem 50, 60, 90 árvores num campo. Aí eles vão tirando até zerar, né, o campo, e aí aí sim consegue utilizar o campo. Nesse meio tempo, eles vão estar saindo daqui e indo até a fazenda. Então, às vezes você está com falta de madeira, mas na verdade é a logística que está atrapalhando. Que os homens vão lá, pegam uma madeira por dia, uma árvorezinha por dia e volta. Que é o tempo de serviço deles, porque eles estão andando horrores, né? Então, se você está querendo extrair bastante em algum lugar, você vai ter que construir um forestry lá, grudadinho, é onde você está fazendo tua fazenda, fazendo o que você tiver que fazer ali, né? Que você queira tirar, né? Descampar o lugar. Ó, os caras que estão construindo o sand pit. Ó, clicando nos carinhas, você também vai saber. Você vai saber a trajetória, ou seja, ele está indo lá construir o clay pit. Ou você pode ver a casa deles, né? Vai simplesmente seguir ele. Você pode clicar escolher uma tenda, clicar na pessoa e saber aonde que ela tá. Tem tudo isso, né? Que coincidentemente era a mesma pessoa. Aí, ó, aqui, Yuri. Mostrar trajeto. Aí mostra a casa dele, né, a tenda dele e o trajeto que ele tá fazendo. Ele vai lá buscar o carrinho de mão. Tem várias coisas. Daí aqui, ó, por exemplo, nesse menu aqui
inferior. Casas, eu não construo nenhuma casa dessa aqui, por quê? Porque eles precisam desse backyard aqui, dessa agricultura familiar aqui, para sobreviver nesse primeiro ano, principalmente. Né? A agricultura familiar faz muita coisa que na fazenda não faz. Então, a única coisa que realmente eles tiram da fazenda para comer é a farinha, né? O trigo para fazer farinha, a batata, um pouquinho do sunflower, né? Do girassol, que tem semente de girassol, daí faz óleo de girassol, isso mais pra frente, né? E aqui, se você tiver bastante pedra, mas é bastante pedra, né? E muito mais de tijolo, ó, 12, 13 mil de tijolo, tá? Então, aqui fica bem mais pra frente, quando você já tiver aí os 800 villagers aí na tua cidade. E aqui é a taverna, que logo mais você vai ter que fazer. Mas ela só é habitada, é uma casa normal, mas ela só é habitada quando tiver já essa coisa aqui, ó. Aqui, ó, é o menu de comida, né? E aqui é o menu de produção no geral, né? Não alimentícia. E aqui a logística, incluindo mercados, né? E aqui é estoques, né? Então, trading post, que é muito, muito importante para você ter comércio com outras cidades, você vai precisar desse ou desse, né? Melhor esse primeiro, porque tem cidades aqui, ó, a cidade, as duas azulzinhas são marítimas, né? Ou seja, 2 cidades só marítimas, e essas outras 3 aqui, esse Derkak aqui é a mais, Merefa e Derkak são as mais boas, né, de comercializar. Eu acho que cidade grande mesmo, né? Então vai muito do que você precisa também. Às vezes você quer comercializar com essa, porque você sabe que o que você está vendendo no momento, aquelas precisam, porque tem a demanda deles também, né? Que vai aparecer aqui embaixo. Aqui o que você precisa e aqui o que eles precisam, ou seja, você vai vender aqui nessa parte direita e aqui você vai comprar. E aqui todo o comércio vai aparecer aqui. De acordo com a cidade que você clicar, vai aparecer aqui. Normalmente tá vazio, né? Que logo você entrega ou recebe o que você precisa, vai aparecer aqui um cavalinho, né? Um iconezinho que vai até a tua cidade. Então, eu vou aumentar um pouquinho só aqui para ir vendo o que, ó, a primeira casinha já começou a ser feita. O gráfico, com o tempo, creio eu que vai melhorar, né? Porque diz que é só uma pessoa que faz, de início, né? Era só uma pessoa que inventou esse jogo. Não é de uma EA, não é de uma empresa grande, sabe? Aí tomara que chegue, não sei se vai chegar num nível assim de um Medieval Dynasty, de um, que mais que eu jogo? Tem vários jogos, né, que hoje em dia tem um gráfico maravilhoso. Tomara que um dia chegue a esse ponto, né, de ter um gráfico assim perfeito. A água já é muito boa aqui e tal, mas ainda assim tá tudo meio, tem que suavizar as bordas, tem o match deles lá, a textura deles não é muito boa. Das casinhas podia melhorar bastante, mas o menu é muito bonito, tudo muito bonito, né? Tudo muito bem detalhado. Então, assim, não dá pra. Tem futuro, é promissor, sabe? Creio eu que. Ó, já tem 2 homenzinhos. Cada árvore são 2 logs. Então, o cara chega aqui, vem aqui. Aí daqui a pouco vai lá buscar de novo. Aí volta e meia ele tá sozinho. Aí ele fica aplanando, né? Isso aqui tudo é feito pelos próprios madeireiros ali, né? Lenhadores. Então, se você tiver aqui, por exemplo, 3 carinhas,
mais vezes eles vão buscar, né? Porque eles têm escalas diferentes. Então, às vezes, um tá lá e o outro não. Se você tiver 3, aumenta a possibilidade de você conseguir que eles busquem mais madeiras, né? E às vezes nem tem tanta madeira, que nem agora nem tem log, e tem só a madeira, né? Que eles foram buscar. Então, as mulheres fazem isso. Ó, mulher, vou contratar aqui 2. Vou contratar 2 porque agora de início usa bem, né? E não tem estoque. Então, o que acontece? Elas estão lá catando essas palhas que tem aqui na encosta. E aí, elas deixam secando, tem um tempo, né? Tem um loading aqui. E aí, elas, ó, já começa a ter palha seca. É bem rapidinho, não tem problema não. Mas caso você não faça isso, não construa isso aqui, aí daqui a pouco para a construção das casas, você não sabe por quê, aí até você construir isso aqui, que o teto é de madeira, então não precisa de madeira, né? Aí você vai precisar que alguém ainda vá lá trabalhar, juntar, para depois essas partezinhas aqui, ó, são eles secando, né? Os thatchers secando. E aí, até você conseguir realmente, aí às vezes você perde de ter as 9 casinhas, sabe? Esse tipo de coisa. Aqui ficou meio espalhado, eu gosto de fazer as coisas cada vez mais junto, tá? Mas, infelizmente, ó lá, a primeira casinha a gente já perdeu a construção. Vamos na segunda aqui. Ó, eles fazem um quadrante da fundação, né? Vamos acelerar aí o passo. E aí você consegue... Ó, tem mulherzinha. Uma coisa importantíssima que eu vou falando, eu sempre lembro, mas daí acabo não... Eu emendo um assunto no outro, não faço. Isso aqui é de suma importância, gente. Não pode deixar de fazer. Que são os carvão. Então, já F, vai pro lado, 90 graus. E você precisa ter esses trocinhos aqui de carvão. E daí as mulheres que estão de varde aí vão ir lá juntando. Ó lá, já começaram a juntar. Aí o que acontece? Juntou tudo, aí tem um loading aqui também. Um tempo de espera. E aí quando preencher, aí você vai ter o carvão, que é feita para indústria, para tudo quanto é lugar. Então não dá para ficar sem, tá? Tem que ter assim, esbanjar mesmo carvão, tá? Claro que de início você não vai ter tanta madeira, né? Então tem que ir um pouquinho de cada, um pouquinho de madeira, um pouquinho de firewood, um pouquinho de tábua para fazer as casinhas. Então vai de você saber dosar aí, tá? Mas aqui quando você vê já foi, né? Aqui, porque tem muita mulher, 7 mulheres aí para juntar essa madeira. Então aqui a casinha, logo mais. Então, por exemplo, assim, 2 famílias já estão garantidas, tá? Pode acontecer um desastre e você fechar o ano com uma casinha só, vai ter uma família só. Ainda assim é possível você não dar game over no jogo, porque é possível dar game over. Ó, aqui o carvão, eles fecham com clay, é que tudo no jogo é em inglês, daí eu fico pensando em inglês, mas ele é a argila, né? Eles tacam argila aqui para abafar e virar o carvão, né? Que é assim que é feito na realidade. Aí, aqui nesse jogo eles tentam fazer assim tudo mais realista possível. E como não tem dia nem noite, então eles inventaram esse negócio de escala. Então nem todo mundo trabalha o tempo todo. Então sempre vai ter empregadores ali, né? Sempre vai ter emprego e vagas em aberto. Só que eles vão fazer por escala, né? Então
eles vão trabalhar um pouco e ir para a igreja, eles realmente, você consegue ver, eles estão em casa, estão na igreja, estão comprando alguma coisa, estão buscando alguma coisa, é bem, bem bacana. Mais uma casinha. Ó, você vê que estamos em maio ainda, mês 5. Só no final do mês 10 que a gente vai ter que ter as 9 casinhas. Aí no que eles vão morar na casinha, você já consegue ver que eles começam a plantar, não perdem tempo, né? Só quando realmente estiver muito próximo do inverno, que daí eles não plantam mais. Aí tem casinha que produz, que nessa aqui, ó, deve produzir maçã. Maçã eu acho que não, porque são árvores, né? Eles trouxeram maçãs. Então eles trouxeram também mel, óleo, sal, peixe. Isso tudo aqui eu não produzo ainda, né? Ó, queijo. Aí aqui, ó, terminando. Ó, aqui, ó, é legal, é interessante, ó. Você pode saber o recurso que eles estão utilizando no momento. Então, ó, até aqui você não precisa ter a palha. A partir daqui que você vai precisar da palha, tá? Então, eles te dão ainda essa colher de chá. Se você não tiver o recurso, até o momento que você precisar, você pode ir captando. Ou você não tem todo o recurso até você precisar aquele recurso. Realmente, eles vão estar construindo, eles não param por nada, né? Ó, beterraba eles produzem aqui, abóbora também. Esse aqui eu acho que sim também. Até tem alguns que tem umas... Aqui é o repolho, provavelmente. Ainda não colheram, né? Mas tem milho. Vai da casa, né? Cada casa tem... Como é muito cedo, ainda não dá nem pra observar aqui o que é. Mas dá pra ver assim, cenoura e tal, né? Então aqui, ó. Bem bonitinho, às vezes as casas são diferentes uma das outras, é bem interessante ver. Umas tem florzinha, outras não. Aí aqui, ó, como eu disse pra vocês que eu ia apresentar o menu pra vocês, aqui são os tipos de poços. Aqui é um que bem pequenininho, que é bom, né? É compacto, mas usa 400 de pedra ali, é caro. E esse aqui é mais pra indústria, porque essa água aqui não se bebe, é só uma plataforma para pegar água para construção, ou o smelter, né? O pessoal que usa na indústria, né? Para purificar as coisas, né? De ferro e tal. Várias produções tem aqui também. Caso você queira, né? Quando você tiver alguma construção na beira do rio. Aí aqui tudo que é de produção alimentícia. Então, esse aqui é mais ou menos que a gente faz na ordem aqui, isso aqui, tá? Mais ou menos na ordem. Então, aqui eles já te dão um briefing, né? Uma dica do que seria. Aí aqui, produção mesmo, né? O forestry que você tem que fazer, já fez, né? Aí o tannery seria para tanto pele de gado quanto de ovino, né? De ovelhas. Aqui o cartwright, que seria... Antes era carpentry, né? Agora cartwright, que seria no geral, né? Carpinteiro em geral, né? Aí aqui charcoal pile, que a gente também já fez um bom tanto, e smith. Então a próxima coisa que a gente tem que fazer é o smith ou o cart. Eu costumo fazer o smith primeiro. Esse aqui é para extração, mais para frente a gente faz e assim vai. Aí aqui é a prefeitura, né? E aqui é para poder ter mais construtores na tua... Adiciona construtores civis. Só que daí faz um bom tanto mais para frente, tá? Não vai ter pressa nisso aqui. E daí você tem, por exemplo, nesse aqui, ó. Você já sabe. Aqui no forestry você já perdeu 2 trabalhadores, construtores, né?
porque de início agora você tem que priorizar o máximo que você puder manter numa construção civil melhor. 2 aqui, 1 sendo prefeito, já são 3 a menos. Então, só 6 que no momento estão trabalhando na construção. 2 no Smith, mais 1 aqui são menos 3. Então, vai chegar um momento na virada do ano que a gente vai ter só 3 trabalhadores. E esses 3 vão ter que dar conta de pegar isso aqui, ó, Trading Post, pra gente poder, antes de dar game over no jogo, a gente tem que colocar isso aqui, né? Senão realmente dá game over. Se a gente for construir outras coisas, coisa de, por exemplo, coisa de animal, não precisa construir antes de construir esse Trading Post, porque só no Trading Post, lá comercializando, depois dele ativo, né, que você vai conseguir comprar galinha, conseguir comprar qualquer coisa. Então, depois da prioridade é aqui. O helicóptero passando. E daí aqui, ó, o Granary. Ó, agosto. Já estamos em agosto. O Granary, que é esse aqui, ó, é a distribuidora. Não pense como mercado. Aqui é o mercadão, um Ceasa da vida. Que a gente não vai... Os trabalhadores, os villagers não compram aqui. Aqui é só realmente para comércio exterior, digamos, né? E aqui, importar e exportar. E aqui, daqui vai para cá. Ou para cá, né? Se for alimentício aqui, se não for alimentício, tudo o resto é aqui. E aqui é uma versão menor desse, que de início é importante ter. Porque se você for contar na ponta do lápis quantos pregos tem, não vai dar conta de fazer o Granary grande, que é 164 pregos. Então, você vai nesse aqui que é 127, tá? Então, aqui, ó, já vamos pausar e construir esse aqui, que já construiu 8 casas. E daí precisa de mais uma. Onde que a gente coloca? Eu acho que eu vou colocar pra cima e virado. Assim. Tá na 8ª. Começando a 8ª, bem dizer, né? E não pode esquecer de construir uma 9ª. Isso aí que eu vou fazer? Construir a do prefeito aqui. F1. E vou fazer ela maior possível. Favoritismo? Talvez. Fazer ela bem grandona. Ela tem limite, né? Por isso que eu tô indo aos poucos. Not long. E essa mesma mecânica a gente vai ter também na fazenda. Antes era 50 por 50, agora deu uma diminuída. 45 por 45, daí fica mais fácil. Até construir... não sei se eu construo setembro, outubro. São 2 meses. Vou construir depois, tá? Como aqui, normalmente, nesse momento eu já tô com todas as casinhas prontas. Só que ó a distância daqui até ali. Dos materiais, né? Então, deixa os caras. E aí, o que eu ia dizer? Antes que eu esqueça. O Trading Post tem que ter prioridade, ok. Mas eu vou levar um ano inteiro para construir o Trading Post com 3 homenzinhos, que é o que sobrou para trabalhar, né? Depois que a gente fizer o Smith e o carpinteiro. Então, eu costumo construir pelo menos ali 2 casinhas para eu ter 5 trabalhadores antes de construir o Trading Post, porque senão acaba perdendo tempo, né? Porque se você tiver 3 trabalhadores a mais durante o ano, você consegue fazer o dobro de coisas. E aí, em vez de trabalhar um ano inteiro para construir o Trading Post, trabalha 6 meses. Mais ou menos isso, né? Essa é a lógica. Não sei exatamente, vamos ver quando que a gente consegue terminar. E aí, o Market Stall, que você pode já colocar agora, porque apesar de a gente não ter mercado, ó lá, não vai deixar eu colocar tudo. É que eu coloquei no limite ali, né? Eu costumo fazer aqui, ó, 2 por quadra. Aí aqui, ó, não tem muito o que colocar, mas eu coloco, quando eu clico aqui, ele vai automático. Se tiver o Granary, ele vai automático. Como não tem,
eu vou colocar aqui Firewood e colocar uma mulherzinha. Ah, por que eu não ligo os dois? Porque eu não tenho necessidade, porque essa mulherzinha aqui tá sendo paga por mim. É a minha funcionária. Assim como esses dois aqui são meus funcionários. E essas duas aqui também. Então, eu vou até tirar uma. Então, aqui no tesouro, eu tô gastando, ó, que chega 36. E aí você tem ali, quando tiver prefeitura, você pode mexer aqui. Por enquanto, ó, nada funciona. Por enquanto não tem. E aqui o gasto é de 214, ou seja, no momento eu tô perdendo dinheiro. Mas isso é previsto, até porque eu começo com bastante dinheiro. Bastante relativo, né? É o suficiente para eu sobreviver e não morrer no primeiro ano. Então, porque é realmente bastante gasto de início. Investimento adoidado. E aqui, ó, você tem tudo que você tem estocado, você tá gastando, tudo. O que é vendido e tal, né? Então, o que é vendido a gente não tem nada ainda sendo vendido para fora. Mas esse aqui, ó, vendido 2.300 é o mercado interno, né? Então, tudo que está sendo vendido aqui é mercado para você também, né? Vou até colocar aqui dois slots, tá? Do mesmo, porque por enquanto é isso. Porque daí, ou seja, ela não vai precisar ter 100, vai poder ter 200. E aqui vem uma das partes mais importantes. É aqui, ó. Trabalhadores carregando as coisas por mão, por kart. Daí, labors, que é os freela, né? Os avulso aí, trabalhando com mãos, com carrinho. E aqui, carter, aqui é aqueles carrinho que tem aqui, ó. Opa, aqui, cadê o... Aqui é o kart que você pode fazer normal, né? Aí tem esse kart shed aqui, que são 5 carrinhos para 5 homenzinhos e eles trabalham na logística, completamente só na logística. Então eles são contratados só para carregar coisa. Aí você consegue, depois de fazer isso aqui, você consegue fazer special deliveries, que é as entregas especiais que você clica na casinha, no mercado, alguma coisa assim, e manda trazer alguma coisa, ou esvazia de algum outro lugar que você precise. Então é importante também ter pelo menos um desse aí logo de início, né? No segundo ano de jogo. Então aqui, ó, já terminei, ó lá, ó. Já terminei a casinha, nem vi quando que foi, mas já faz um tempo porque eu já tô terminando, tô no meio aí da casinha do mercadinho, né, do Small Granary, que é a nossa distribuidora de alimentos, que mesmo que eu não tenha trading post, eu tenho esse mercado interno aqui, que é importante ter, porque daqui a pouco eles vão estar precisando de trocar alimentos, né, de variedade de alimentos, e aí você precisa ter esses alimentos aqui no Small Granary para o pessoal não ir embora. Então é de vital importância que você faça logo que possível esse Smaller Granary aqui. E daí a segunda coisa que você precisa fazer, né, depois desse aqui, é o Smith e o kart. Às vezes eu vou chamar de kart, mas não liga não, tá? É o cara do carpinteiro, né? Eu não sei, ó, aqui pra baixo. Ele consegue. Beleza. Que eu achei que fosse pra baixo, eu não conseguisse fazer mais nada. Que realmente é bem íngreme aqui. Ó, esse kart aqui é bem grandão, né? Então, tomar cuidado aonde que você coloca ele. Eu tento fazer as quadras bonitinho e tal, né? Daí aqui, que mais? Esse tannery aqui, eu vou esperar, porque eu não tenho nem alimentos. Então, não adianta. Tudo isso aqui, ó, não adianta eu fazer, porque nada disso eu consigo trabalhar. Esse bricks até poderia, mas não é de vital importância, então deixe para depois. Essas extrações aqui, até poderia fazer agora, mas não tem por que ter tanta pressa assim, porque junta rapidinho, né, essas extrações aqui, e você só mais pra frente vai precisar, né, que nem esse aqui, ó.
precisa da pedra. Ó, essas outras coisas aqui, ó, tudo não precisa. Mas esses aqui, ó, esses 4 aqui precisa. Lime, ó, 140, 150, 290, né? Vai precisar. Então, só mais pra frente que você vai pensar nas pedras. Né? Ó, pedra, vou fazer o Brickworks, ou seja, antes de 200 habitantes eu preciso ter esse Brickworks para poder construir esse aqui, ó. Beverly e destilaria. Distillery que são para construir, essa aqui é cerveja e esse aqui é a horquila, né, que seria a aguardente, né? Para poder construir esse aqui, ou seja, tu construir tudo aquilo ali, o bricks e os 2 ali, ou pelo menos um, para poder daí construir a taverna com 200 habitantes. Que esse aqui substitui esses mercadinhos aqui. E você não precisa daí ter necessariamente tantos mercadinhos, ou seja, menos gente, né? Menos salário e menos pessoas trabalhando na logística que não produz nada, né? Então a logística é uma coisa necessária, mas não traz dinheiro pra gente, né? É uma coisa, o que traz dinheiro pra gente é a produção, né? Então a logística é um gasto. Então o que puder economizar tanto de pessoas quanto de salários, né? Nessas duas questões aí, são 2 motivos para não ter tanta gente assim. A troco de nada, né? Porque no momento não temos nem mercadinho. Agora, quando a gente abrir esse mercadinho aqui, que a gente vai realmente precisar de uma moça aqui, de preferência moça aqui e 2 moças aqui. Porque como assim moça? Aqui. Hire man, ou seja, esconder homem. Se tiver um homem aqui, eu clico aqui com o botão direito, tiro o homem para poder aí ó, aqui hire man, laborers, ou seja, trabalhadores assim avulso, né, que não tá fazendo nada e vai fazer logística para nós. Aí também você pode tirar o homem, tá? E aí aqui apply to all seria aplicar a todos, ou seja, aqui se tivesse uma mulherzinha já ia aplicar aqui também. Ó, aqui eu não cliquei lá, mas aqui já aplicou a todos, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Vou chegar aqui, aplicar a todos, ou seja, de qualquer forma eles vão usar a melhor forma possível. Ou seja, essa mulherzinha que ela sozinha ia lá buscar tudo que precisava e colocar aqui e vender, e metade do tempo ela tá indo buscar, ou seja, não ia conseguir vender o tempo todo. Agora as pessoas, as outras meninas vão lá, pegam o que precisa aqui do forestry e dão lá pra ela. Aí ela não precisa sair do posto dela. Ó lá, é aqui que ela trabalha, que ela mora. Só ela e o marido. Olha, 4 anos, mas é interessante ver também a história deles. Aqui eles até têm bastante dinheiro, bastante coisa. Quando terminarem aqui, ó,